Fala, meus amigos colecionadores, tudo bem com vocês? Trazendo o primeiro Pergunta ao Colecionador de 2021. E desta vez aqui com o nosso amigo Aires. O Aires que tem uma coleção fantástica de figuras do Harry Potter, né, Belinha? Sim, mas para deixar seu like, se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo novo, siga nossas todas as redes sociais, o nosso TikTok e vamos lá! É isso aí, galerinha. Então, para começar 2021 aqui no nosso canal, Pergunta ao Colecionador com o nosso amigo Aires. Bora lá, Belinha? Sim, bora lá! Fala, galerinha, trazendo então hoje o Pergunta ao Colecionador com o nosso amigo Aires. Aires, muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme para nós aqui, temos a sua presença aqui no canal. Então, para começar, como de costume, a primeira pergunta. Conta pra gente quando e como começou a sua coleção. E aí, Felipe? E aí, Belinha? Tudo bem? Quero primeiramente agradecer pelo convite de participar do teu canal. Teu canal está de parabéns por abrir um espaço para nós colecionadores. Isso dá só oportunidade para a gente mostrar um pouco mais do que a gente gosta, um pouco mais do que a gente coleciona. Então quero te agradecer realmente de coração. Valeu realmente. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu tenho aqui uma pergunta bem interessante que vocês me fizeram. E a pergunta é: quando começou a sua coleção? Então, olha só, minha coleção é bem antiga. Lógico que ao longo dos anos ela cresceu muito, ela cresceu bastante. Mas assim, ela é bem antiga. Eu tenho aqui um item de colecionador bem antigo, inclusive. Essa aqui foi o início da minha coleção, tá? Vocês não vão lembrar, lógico, nem o Felipe nem a Belinha, porque não faz parte da época de vocês, a Belinha menos ainda. Mas acho que o Felipe também não lembra. Mas esse carro aqui, ele era um sucesso enorme da Estrela. Foram lançadas versões ambulância, versão carro de polícia. E era um carrinho de bate-volta. Na verdade, ele tem esse controlezinho aqui. Quando ele batia na parede, ele voltava e ele fazia um barulho de uma sirene bem legal. Por incrível que pareça, esse carro foi o início da minha coleção. E eu tinha apenas 2 anos. Então, esse é o carro do início dos anos 80, certo? Mais precisamente em 1981 ele foi lançado e o meu pai me deu de presente. E a minha coleção começou aí. Desde de bastante novo eu sempre gostei de colecionar as coisas. Então eu recebia bastante presente dos meus pais, da minha mãe, da família, assim. Eu não gostava muito de receber roupa como presente de aniversário, não. Nem Natal, Ano Novo, o Dia das Crianças. Eu gostava mesmo, realmente, era de brinquedo. E foi começando com os brinquedos que eu comecei a minha coleção. Hoje eu não considero nada disso brinquedo, né? Não são brinquedos, né? São itens que eu realmente gosto, são itens de colecionadores. São itens que eu me dedico a colecionar, mas se você perguntar para qualquer um colecionador, ele não considera a sua coleção, por mais infantil que ela seja, de brinquedo, certo? Então, a minha coleção começou aqui. Ela, como eu falei, é bem antiga, então ela começou lá em 1981. E hoje ela está dessa forma que vocês vão ver lá no finalzinho desse vídeo. Aires, qual é o foco da sua coleção? Vamos lá. A segunda pergunta: qual é o foco da minha coleção? Rapaz, se vocês olharem o meu quarto, o meu escritório, vocês vão dizer que o foco é bem diverso, né? Mas assim, é muita coisa do mundo do cinema, da televisão, principalmente seriados e cinema, na verdade. Cinema como um todo. Então assim, coisas relacionadas ao cinema realmente, mas ele tá mais pro mundo da fantasia. Então eu gosto muito de Harry Potter, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, Star Wars, seriados aí eu gosto bastante de The Walking Dead, Game of Thrones, desenho,
Animações, eu gosto muito da Pixar, da Disney Pixar, então eu tenho algumas aqui, algumas animações também, né? Então, assim, boa parte da minha coleção realmente está relacionada ao cinema. Então eu vou dizer que o foco é realmente o cinema, apesar de o cinema ser um mundo muito grande, então tem muita coisa para se colecionar. Por isso que a gente tem que centrar um pouquinho a cabeça e também afunilar um pouco para pensar assim, o universo é muito grande de coisas, mas o que eu realmente gosto? Eu acho que a maioria dos colecionadores colecionam aquilo que eles realmente gostam. Então ele bate o olho, ele quer aquela peça, ele vai lá, se esforça para conseguir aquela peça. Lógico, tudo com muita consciência, né, da situação. Não é porque você quer aquilo que você vai ter. Então eu também coloco isso muito na minha cabeça. Eu vou ter o item que eu quero, mas no momento que ele tiver acessível. Não adianta eu pensar que eu vou ter o item no momento que eu quiser. Então, principalmente existem itens muito raros, né? E assim, muita gente aproveita esse momento de ser raro esse item, então eles colocam um preço muito grande. Então eu não vou me enlouquecer por causa de um item, certo? Então eu tenho que gostar daquilo que eu já conquistei, né? E eu tenho um pé no chão com relação a essas coisas, porque tem colecionador que ele não tem limite, né? Então, assim, eu realmente tenho limite das minhas coisas. Eu quero colecionar isso, ou eu quero colecionar aquilo, né? Eu quero aquele item em específico, mas eu não vou me desesperar para conseguir ele. E se eu não conseguir esse item, eu vou viver muito bem, tranquilo sem ele, certo? Então, para mim, isso é muito, muito tranquilo. Então, como eu falei, o foco dessa coleção é realmente o cinema. Qual é a sua peça favorita? Nossa, essa próxima pergunta é uma pergunta muito complicada. Eu acho que para qualquer colecionador, você ter uma peça favorita é um desafio muito grande para você eleger, certo? É muito difícil, viu? Essa pergunta é muito difícil. Eu tenho várias peças favoritas, realmente várias peças favoritas. Eu tenho inclusive conjuntos favoritos, né, que não é uma peça única. Então é uma coleção de 3, por exemplo, o trio Harry, Hermione e Rony. São 3 itens que é da mesma empresa e são itens que eles estão em conjunto, eu não consigo vê-los separados, né? Muita gente com certeza ia pensar, ele gosta muito de Harry Potter, então o item favorito dele é Harry Potter. Mais ou menos. Gosto muito de Harry Potter. Não tem como não gostar quando vocês olharem o meu quarto aí. Mas assim, eu tenho uma peça muito favorita pelo detalhe que ela tem, apesar de ser uma empresa que não tem um respaldo muito grande de detalhistas em suas esculturas. Principalmente as heads, ela às vezes não fica tão legal. Até porque não é uma linha top, não é aquela linha top tipo Star Race, que eu tenho alguns aqui, né, que além de ter a qualidade muito boa, mas são itens muito caros, como Hot Toys e tantas outras marcas aí que tem uma qualidade muito boa. Mas não é pela qualidade que eu gosto dessa peça, que na verdade são 2 peças. 4 não, 2. São 2 peças. E essa peça poderia ter sido uma só, né? Que a empresa não quis colocar para trocar apenas a head. Então ela fez 2 peças, então eu tenho aqui. Esse aqui é o Smeagol e esse é o Gollum, dá pra ver pelo rosto de cada um deles. Realmente é a minha peça que eu mais gosto devido ao detalhe, viu? Não é porque ela é a minha tão preferida assim, é porque ele é muito realista. Se você olhar o detalhe, a pintura, a cor. E a NECA Toys, que é a empresa que produz, ela tem muitos itens bons. Mas eu ainda não tinha visto uma qualidade tão grande quanto eles colocaram nesse item aqui de Senhor dos Anéis. É um item tão bom quanto, por exemplo, os itens da Hot Toys ou até mesmo da Star Race. Apesar de eles terem roupa e tudo mais, e ela não, ela é toda de resina praticamente, né, e borracha e tudo mais. Mas se você ver o detalhe do rosto, eu gosto muito de olhar para eles. O resultado do rosto e tudo mais
Isso fora que o personagem também, apesar de muito injustiçado, é um personagem muito interessante, muito importante para os filmes de Senhor dos Anéis e de Hobbit também, né? Então é uma peça que eu realmente gosto bastante, apesar dessa pergunta aí ser uma pergunta muito complicada, viu? Você me deixou em saias justas, bem justas. Conta pra nós aqui então, dentro da sua coleção de figuras do Harry Potter, qual que é a sua figura preferida de Harry Potter? Cara, essa é uma pergunta muito complicada. Qual o meu personagem favorito de Harry Potter? Eu vou ter que falar agora meu personagem favorito de Harry Potter e de Senhor dos Anéis. Porque na minha escala, na minha cabeça, na minha escala se eu colocar os dois na balança, ela fica bem equilibrada. Eu gosto das duas sagas. Apesar das adaptações não serem tão reais quanto a magia que são os livros, né? Então, assim, principalmente Harry Potter, que deixou muito a desejar na sua adaptação. Senhor dos Anéis nem tanto, né? Mas existem alguns personagens, inclusive nas duas sagas, que eu sinto falta, que não foram para o cinema. Mas assim, eu tenho dois personagens, um de cada saga. Não vou colocar Star Wars na mesma linha, apesar de eu também gostar muito de Star Wars, mas muito, muito, muito mesmo. Mas assim, na área da fantasia, eu acho que são essas duas representações cinematográficas que eu mais gosto, então eu vou ter que falar dessas duas, certo? Então eu vou falar de dois personagens ao invés de um personagem que eu mais gosto. Então um de cada uma dessas sagas. Com relação a Harry Potter, com certeza o meu personagem favorito é Alvo Dumbledore. Com certeza é Dumbledore, e eu tenho aqui a representação dos dois, certo? Tanto na versão com o ator Richard como na versão do Michael. É legal porque a NECA também produziu uns action figures bem interessantes. Apesar do rosto, como eu falei, a NECA sempre peca um pouco no rosto, né? Como eu falei, é uma linha intermediária, né? Não é aquela linha top, tanto é que eles usam muito borracha, os materiais não são tão de qualidade, por exemplo, um tecido e tudo mais, como é a NECA. Como é a versão Star Wars, por exemplo, o Hot Toys, né, que são articulações também, pontos de articulação diferentes desses, né, que eles são bem mais versões bonecos, né, as articulações são bem limitadas. Então, assim, eu gosto muito de Dumbledore como personagem de Harry Potter. E personagem de Senhor dos Anéis, lógico que também não poderia deixar de ser o nosso querido Gandalf, né? Aqui na versão do cinzento, né? Gandalf o cinzento. E essa peça também é da NECA Toys. Ela é também emborrachada e ela é de PVC e resina, então ele tem vários elementos interessantes. Gosto muito dessa peça, apesar de ser bastante pesada. Ele inclusive é eletrônica e ela tem 45 centímetros, diferente dos dois, que são eles têm 19 centímetros, se eu não me engano. Então esse aqui já é um item raro, você quase não acha ele, né, esse item aqui para colecionar. Então alguns itens da minha coleção, inclusive, são itens bastante raros. Você já não encontra por aí, vira e mexe, você não acha mais no Mercado Livre. E se você achar, são itens não são mais novos, né? Muitos deles não estão nem lacrados. E assim, quem é colecionador sabe que é muito bom guardar as caixas. E eu vou na contramão desse caminho, porque assim, eu sou muito preguiçoso para guardar caixa. Na minha cabeça eu não vou me desfazer de nenhuma das minhas peças. Então assim, eu não tenho espaço para colocar as caixas. Então, por exemplo, boa parte das minhas caixas elas já foram embora, foram realmente pro lixo. Alguns eu tento, de verdade, como eu tento guardar as caixas.
E com o tempo eu vejo que eu já não tenho mais espaço, aí eu vou me desfazendo de algumas delas. Principalmente as caixas dos Funkos, que muita gente gosta de guardar porque ela vale muito mais, o Funko raro vale muito mais com a caixa, né? Mas como eu não tenho pretensões de vender, né, nada da minha coleção, eu não gosto muito de guardar caixa não, porque é uma tranqueira para guardar. Me desculpa quem gosta de guardar caixa ou quem gosta de expor dentro de caixa. Então nada contra, mas eu gosto das minhas peças livres, elas ficam realmente livres das caixas. Então, como eu falei, nada contra quem deixa na caixa, mas assim, é porque eu gosto realmente de deixar ele exposto. Então eu limpo esse espaço com muita frequência. Então de 15 em 15 dias eu estou limpando tudo para deixar tudo bem limpo e arrumado. Gosto muito de deixar eles bem expostos, bem arrumado mesmo. Não tem poeira aqui, né? Se você olhar, pode olhar que não tem poeira. De 15 em 15 dias não dá para acumular poeira. E eu tenho um prazer enorme de limpar essas coisas, você não tem noção. Muita gente ficaria com preguiça de fazer isso, eu não tenho preguiça nenhuma, eu faço isso com o maior carinho e amor, e eu até me divirto na hora de limpar, coloco uma musiquinha e eu dá-lhe umas 6, 7 horas limpando esse quarto, e não é brincadeira não, é muita coisa para limpar. Então é isso, são esses meus personagens favoritos de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Aires, e para sua coleção, o que você prefere, estátuas ou articulado? Bem, a próxima pergunta, se eu prefiro estátua ou articulado? Cara, isso é muito relativo, mas assim, eu tenho os dois, né? Tenho tanto estátuas como eu tenho também itens articulados. Na hora de comprar e de avaliar, eu prefiro os articulados, porque eu posso trocar as posições, eu posso tirar uma foto deles em outros elementos, eu posso colocar na exposição com diferentes poses e gestos. Então assim, eu prefiro os articulados, certo? Eu acho melhor de expor, certo? Apesar, como eu falei, eu tenho os dois, né? Tenho aqui da Iron Studios, que são estátuas, certo? Funkos praticamente são estátuas, né? Porque eles não são articulados, então os Funkos é quase estátua, né? Eu acho que quase todo mundo tem Funko em casa, quem é colecionador, são poucas pessoas que não tem. Falar em Funko, eu tinha muito medo de começar a colecionar Funkos, porque como eu gosto muito como eu falei, do mundo da fantasia, principalmente da área do cinema, eu tinha muito medo de não conseguir dar conta de colecionar tudo que eu queria, né? Porque assim, Funko hoje está bem caro, né? Antes era um pouco mais barato, mas hoje em dia ele está muito caro mesmo. E assim, antes você conseguia comprar um Funko bem mais barato. E assim, a questão era, caraca, meu dinheiro vai todo para esses Funkos. Então esses cabeçudinhos é difícil de colecionar, e principalmente quando lançam itens raros é mais difícil ainda. Lógico que itens, por exemplo, da Star Race, são itens bem caros, bastante caros. E são peças raras, porque eles não são produzidos muitos, né? Então assim, quem tem já tem, quem não tem é difícil, então você pode comprar de quem já está querendo revender, né? Está querendo desfazer da sua coleção. E como eu falei, eu não gosto de desfazer da minha coleção, então assim, realmente, quando a gente está falando de estátua ou de articulado, como eu falei, eu prefiro os articulados. E dentro da sua coleção, qual foi o item que foi mais difícil de conseguir? Qual item da sua coleção foi mais difícil de conseguir? Olha, eu tenho vários itens que foram bem difíceis de conseguir, viu? Bem difícil mesmo. Como eu falei, às vezes é esperar oportunidades. Às vezes você vê que o preço não está muito bom agora, aguarda um pouquinho, né? Se ele tiver que ser seu, ele vai ser. E você pode comprar mais à frente. Lógico, já teve várias peças que eu disse assim, eu vou esperar para comprar depois, porque agora ele está muito caro e está sendo muito difícil de adquirir. Essa questão, quando eu falo de difícil de adquirir, é pelo preço e pela raridade, tá? Então, assim, é muito melhor você esperar uma oportunidade
e comprar. Às vezes essa oportunidade não vai aparecer, às vezes nunca, tá? Já aconteceu comigo, eu queria um item e eu esperei e esse item hoje em dia eu não consigo. Vai que algum dia eu consiga, que eu acho bem difícil. Mas se isso acontecer e ele tiver com preço bom, eu vou comprar, não vou me desesperar por uma peça, certo? Então assim, a peça que eu considero que foi mais difícil de adquirir foi esse Harry Potter aqui de quadribol. E vocês vão ver ele depois na coleção exposto, eu tirei ele do expositor. Então assim, esse item realmente foi o item mais difícil de eu adquirir, pela raridade e pelo preço, tá? Porque como eu falei, é difícil você achar. E é uma peça completamente linda, como eu falei, é da empresa Star Race. Se vocês observarem depois, o rosto é muito, muito, muito fiel ao personagem. E como eu falei, é um item hoje é muito difícil, vai achar no eBay, no Mercado Livre às vezes, de alguém que está se desfazendo da coleção, achar ele novinho é bem difícil. E esse aqui, inclusive, eu comprei de um amigo meu que queria desfazer da sua coleção, ele estava vendendo, e aí eu comprei. Depois ele estava desfazendo de outro item que eu também queria muito, e eu disse assim, não vou comprar agora, até porque é bem caro, viu pessoal? Esse item aqui eu comprei sozinho, antes dele eu já tinha comprado o Malfoy, também do quadribol, vocês vão ver os dois juntos, e depois eu consegui ele, mas os dois juntos, além de ser muito raro, é bem caro, viu, os dois juntinhos. E eu tenho outros itens aí que vocês vão ver também no final do vídeo, quando eu mostrar um pouco da minha coleção. Eu tenho uma Hermione, que foi bem difícil de encontrar, ela tem um rosto muito fiel, e também o Rony, que faz parte da mesma linha, que foi difícil de encontrar e, como eu falei, bem caro, né? Que é complicado. Mas esse aqui é minha peça bem difícil. E é muito show, né? Olha só. Olha só. Uhul! Aires, qual a sua peça que está na sua lista de desejos? Quais peças estão na sua lista de desejos? Eu não tenho lista de desejo não, sabe? Assim, eu tenho algumas peças que eu possivelmente esteja pensando em adquirir. Por exemplo, eu gostaria muito do Hagrid na versão da Star Race, né? Que eu tenho ele na versão NECA, mas eu queria da versão Star Race. Se eu não conseguir também, é porque ele está bastante caro, para mim tranquilo, tá? Então, como eu falei desde o início, sabe? Às vezes você quer muito uma peça, às vezes você quer muito, e às vezes você pensa, é o momento de eu adquirir isso ou não é? A gente tem que ter um foco muito grande nas coisas, certo? Então, realmente, ser colecionador no Brasil não é fácil, porque a gente paga um valor muito alto por qualquer peça que lá fora é vendido bem mais barato, né? Você tem as taxas de importação, você tem aí o frete, você tem pessoas que importam e às vezes aumentam muito o valor. Então você trazer de fora também é complicado, às vezes numa viagem você consegue, ou num amigo que está viajando você também consegue, mas nem sempre isso é possível. Então, como eu falei, a lista de desejos enormes eu não tenho, mas assim eu aproveito oportunidades. Quando eu vejo que tem algum item, né, que eu queira ou que eu olhe lá e veja que é meu interesse, eu compro. Agora, dizer que eu tenho uma lista grande, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu não, de jeito nenhum. Né? Às vezes eu vou lá no Mercado Livre e procuro Harry Potter. Aí eu faço um filtro de mais caro para mais barato e vou dando uma olhada ali nos itens ali mais ou menos da faixa de preço que eu gostaria de gastar. E aí eu vejo ali o que dá para comprar. É isso. Ares, dá uma dica para quem está começando a colecionar.
deixar uma dica para quem está começando a coleção. Então, quando eu comecei minha coleção, como eu falei, eu era muito novo, né? Eu comecei criança, então assim, eu guardava muito meus itens, brincava, guardava, deixava guardado, tinha muita preocupação com os colegas, amigos ou primos quando vem na casa da gente tentar brincar com os brinquedos da gente, né? Então assim, eu não tive tanta maturidade no começo para entender o que eu precisava ter foco para começar. Então eu fui colecionando muita coisa diversa, né? Então o conselho que eu dou para você é assim: por mais que você goste de algo totalmente diferente, por exemplo, eu gosto muito de coisas relacionadas ao cinema, mas assim, existem muitos filmes. Então tem muitos filmes aqui que eu não vou colecionar, porque realmente eu não me identifico. Então assim, colecione aquilo que você mais se identifica. Então assim, eu gosto muito de filmes de fantasia, como eu falei. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, e que são filmes realmente que eu me identifico. Então assim, eu comecei assim, né? Eu comecei dessa forma. Então a dica que eu dou pra você é: pense exatamente naquilo que você mais gosta, naquilo que você mais gosta de ter, daquilo que você mais gosta de colecionar. Lógico, vai ter muita coisa sobre aquilo que você quer. E aí você vai, aos poucos, colocando sua fé, seu dinheiro, sua disponibilidade, sua vontade de tê-la nessa peça. Lembrando o seguinte: quando eu coloco minha coleção na internet, muita gente vem dizer assim: ah, isso é um sonho, ah, o cara deve ser rico. Então assim, não sou rico, pessoal, e realmente é um sonho para muita gente, inclusive para mim, ter tido essa coleção. Mas assim, é muito pé no chão, sabe? Finais de semana que eu não saio para beber com os amigos e tudo mais. Aquele final de semana que você queria ir para algum lugar especial e que você, não, vou guardar meu dinheiro. Ou então aquela viagem que você queria muito fazer e disse: não, esse ano eu não vou viajar, eu vou comprar outra coisa, eu vou deixar para viajar ano que vem. É aquele carro que você pensa: puxa, eu preciso trocar meu carro todo ano, e às vezes não precisa, às vezes é só mesmo bobagem da sua cabeça, seu carro tá bom, né? Ou então você quer uma casa nova, ou quer reformar, ou assim. O que eu tô querendo dizer é que você precisa colocar objetivos nas coisas. Então se você quer aquilo, aos poucos você vai conseguindo. Você não vai conseguir uma coleção, boom, de uma hora para outra, uma coleção incrível que você quer, né? Por mais que eu tenha muita coisa na minha coleção, e eu gosto muito das minhas coisas, como eu falei, eu não desfaço das minhas coisas. Tem alguns itens que eu quero e que eu nem digo que está na lista de desejo, mas que se eu conseguir, legal, se não, tranquilo. Então, como eu disse anteriormente, você precisa realmente pensar naquilo que você mais gosta, naquilo que você mais quer. E você precisa se dedicar. Quando eu digo se dedicar, é aquilo, né? Guardar um dinheiro para comprar, deixar de fazer algumas coisas para você investir na sua coleção, né? Então, para quem está começando agora, é exatamente isso. Você tem que ter muito foco naquilo que você realmente quer comprar. Então, se você quer colecionar livro, legal, olha os livros que você mais gosta. Se você quer colecionar action figures, olha aquilo que você mais gosta. Então, porque existe um mundo muito grande de tudo, não dá para você colecionar tudo, é impossível, né? Então, por exemplo, aqui no meu quarto eu não tenho nenhum item de super-herói. Eu gosto de super-herói, mas se eu fosse me dedicar a ter super-herói, eu queria ter vários deles. Então assim, eu disse: caraca, eu vou ter dinheiro para ter tudo isso? Vou ter espaço para ter tudo isso? Não vou. Então, eu vou naquilo que eu mais gosto. Não é que quando você coloca na balança, não dá para você gostar de tudo. É impossível você gostar de tudo. Então você vai colocando aquilo que eu gosto mais disso do que daquilo. Então você gosta menos, então não coleciona aquilo que você não gosta menos. Porque senão você não vai ter condições de manter aquela sua coleção. Então eu queria realmente ter aqui vários super-heróis, né? Agora, todos eles que eu queria ter,
são de marcas caras, então assim, eu ia gastar muito dinheiro com isso. Então eu tenho aquilo que as minhas condições e dá para ter, né? Então não adianta sonhar, dizer assim, eu quero ter isso, você precisa se dedicar para ter, né? Quem é colecionador sabe muito bem que é impossível a gente não falar de dinheiro quando a gente está falando de itens de colecionador. E além do mais, você diz assim, mas não tem valor. Cara, tem valor, tem diversos valores, tudo aquilo que você coleciona tem valores, certo? Eu não digo só o financeiro, tá? Eu digo de outros valores. Por isso que eu não desfaço da minha coleção. Algum outro item que eu acho que não é mais o momento dele, e aí para abrir espaço para outros, eu faço uma doação. Então, para alguns amigos, olha, para pessoas que realmente eu sei que vai cuidar, porque eu tenho o maior ciúme das minhas coisas, e depois eu vou visitar lá para ver se aquele item que eu fiz a doação, ele tá bem, porque senão eu pego de volta. Então eu já fiz isso, tá? Eu já peguei coisas que eu já tinha doado e que eu peguei de volta porque eu não estava sendo bem cuidado, porque realmente eu me preocupo com as minhas coisas, né? Então, assim, o foco que eu tô falando é exatamente isso. Pense naquilo que você mais gosta, dedique um pouco do seu dinheiro para isso. Aí você vai conseguir a coleção que você quer com o tempo, tenha paciência, certo? Como eu falei, minha coleção é antiga, né? Eu tenho aqui 39 anos de coleção, já estou com 41, então vai demorar um pouco para aquilo que você quer chegar. E às vezes, se não chegar, tranquilo, tá bom? Tenha paciência. É isso aí, galerinha. Chegou ao fim mais um Pergunta ao Colecionador. E nós gostaríamos de agradecer muito aqui ao nosso convidado, o Aires, que agora a gente vai conhecer a coleção, que por sinal é muito bacana, né, Belinha? Sim. Então, galerinha, não deixe de conferir os próximos Pergunta ao Colecionador. Esse aqui foi com o Aires, é o primeiro de 2021, e tem muitos outros vindo aí nos meses seguintes. Então, para você não ficar de fora, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ser notificado e receber todos os próximos vídeos. E mete o botão do like, que ele foi feito para apertar. Isso aí. Clica no like, compartilha o vídeo com os amigos, que isso ajuda o nosso canal a chegar em mais colecionadores. Galerinha, então agora deixamos de conversa e vamos conhecer um pouquinho aqui da coleção do Aires. Bora lá? Sim. Bora lá! Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on